Bom dia a todos. Eu quero agradecer poder estar representando o CFM na presidência dessa mesa, em nome do coordenador, Dr. Leonardo Luiz. Quero convidar para secretariar a mesa aqui comigo o Dr. Geraldo Cunha Cury. E agora nós vamos ouvir alguns palestrantes sobre os aspectos preventivos para a boa prática da medicina. Como nós vimos, naturalmente, esse código de ética dos estudantes tem que ser um código de princípios, não tem como se falar em punições e normas para estudantes. E como cita o professor Roberto Dávila, os princípios são como as estrelas, vão estar lá em cima nos direcionando qual o caminho correto a seguir e iluminando a nossa prática e a nossa formação. E como diz a sabedoria popular, não basta ser, tem que parecer ser também. Então, esses aspectos preventivos para a boa prática, para que, claro que são todos bons médicos em formação, o código está aí para nortear-nos, mas também tem que parecer ser, né? Princípios básicos, como prontuários bem preenchidos, e vários aspectos que nós vamos ter a oportunidade de ouvir pessoas que têm uma bagagem intelectual, cognitiva absurda, e também a experiência do dia a dia, que vai ser o doutor José Fernando Maia Vinagre, nosso corregedor do Conselho Federal de Medicina, e o doutor José Alejandro Bulon Silva, nosso assessor jurídico do CFM. Vou passar a palavra para o nosso secretário, o doutor Geraldo. Bom, agradeço a nossa presidente ter me dado a palavra. Eu gostaria só de lembrar uma coisa, que esse processo foi um processo de construção, como o nosso presidente do CFM já disse, processo de construção com os estudantes que participaram da comissão. E um processo muito rico, porque todo o Brasil participou, né? Então, todos os que foram instados a enviarem sugestões, assim o fizeram. Então, o que nós temos hoje, né, uma criança nascendo, né, como disse, né, o nosso presidente, é um processo muito rico que vai trazer certamente um diferencial para o ensino médico no Brasil. Porque, no meu entendimento, esse código, embora ele não tenha esse aspecto, né, de legislar, o CFM legislar sobre os estudantes, mas, na verdade, ele vai ser um instrumento muito importante na medida em que, como eu creio, os cursos de medicina no Brasil como um todo passarão a ter nas suas normatizações esse código como um procedimento que vai sendo adquirido pelos estudantes ao longo dos seus cursos, nos seus regulamentos das instituições de ensino. Então, as instituições de ensino, no meu entendimento, elas vão incorporar esse código nos regulamentos das suas relações com os estudantes. Esse aspecto eu acho que vai ser muito rico da agora para frente. Então, nós vamos passar a palavra ao Dr. José Fernando Maia Vinagre, que é formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, em 1975, é pediatra, já foi presidente da Sociedade de Pediatria e do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso, entre 98 e 2001, fundador e ex-secretário da Academia de Medicina do Mato Grosso, médico aposentado do Ministério da Saúde, onde atuou de 1979 a 2013, é conselheiro federal de medicina e corregedor do Conselho Federal de Medicina. Bom dia a todos, muito obrigado. Cumprimentar a Lia e o Léo pela organização, né, Léo? Ele sempre me chama para participar dos eventos que ele organiza aqui, não sei porquê, viu? Mas eu acho que é porque ele gosta um pouquinho de mim. E aí é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. É a parte que eu mais gosto da medicina, do conselho, é exatamente essa: conversar com os residentes, conversar com os alunos, conversar com os futuros médicos, como a maioria aqui, entendeu? E aspectos preventivos da boa prática médica. Formou medicina, conheceu o código de ética, pautou o seu exercício profissional pelo que está no nosso código de ética. Eu acho que a prevenção dos problemas que a gente pode ter é conhecer o nosso código de ética. Não tenha dúvida. Infelizmente, não é o que acontece na prática. Quando a gente se depara e entra
para fazer parte do Conselho. Eu já sou jurásico em Conselho de Medicina, tenho 25 anos, 5 mandatos de Conselho Regional de Medicina. Eu tenho uma trajetória toda dentro do Conselho, já fui presidente, fui corregedor do Conselho de Mato Grosso, e já tenho aqui, estou no meu 3º mandato como representante de Mato Grosso aqui no Conselho Federal. E quando a gente se depara com o médico acionado pelos conselhos, de alguma forma, a gente vê que o médico desconhece o que está no nosso código, as resoluções dos conselhos de medicina que complementam o que está no código e que balizam a nossa atividade profissional, entendeu? Então, eu procurei fazer um pouquinho de informação para vocês de qual é o papel do conselho, o que acontece com uma denúncia quando chega em conselho de medicina, tá? Qual é a conduta, a postura do médico quando ele é acionado pelos conselhos de medicina para fazer algum esclarecimento, que isso tudo faz parte dos aspectos preventivos da nossa atuação. Tá? Então, eu espero que, no final, consiga deixar com vocês alguma coisa mais da prática do nosso exercício profissional. Tá? Relação judicante do médico com o Conselho Regional de Medicina. Lembrando para vocês que o Conselho Federal de Medicina é um órgão de recurso. Tudo que acontece com o médico na questão judicante acontece nos conselhos regionais. Tudo começa no Conselho Regional, tá? Onde o médico tem a sua inscrição nos CRMs. Então, tudo começa lá e o Conselho Federal é apenas um órgão de recurso. Normalmente, o início começa tudo com uma denúncia, né, contra alguma prática do médico no exercício profissional. Essa denúncia se transforma numa sindicância e o passo seguinte é um processo ético profissional se a denúncia e essa sindicância mostrar que houve indícios de infração a algum dos artigos do Código de Ética Médica. A sindicância é a fase inicial, que seria como se fosse o inquérito policial. Alguém chega na delegacia, denuncia alguém, é instaurado o inquérito, e esse inquérito mostra se houve indícios de infração ou não. É exatamente a primeira parte da nossa atividade conselhal, é a sindicância, tá? Que é instaurada nos conselhos regionais. Os conselhos de medicina foram criados pela Lei 3268/57, tem como finalidade registrar, legislar, fiscalizar e julgar. Se eu fiscalizo, se eu normatizo, sou eu que cobro o exercício ético da medicina. Tá? É o Conselho de Medicina que faz essa. O nosso Código de Ética Médica, que rege o nosso exercício profissional, contém os princípios deontológicos, que são os nossos direitos médicos, e os nossos princípios deontológicos, que são os nossos deveres. Os deveres são muito maiores que os direitos. Os direitos é um capítulo e os deveres são vários capítulos. É nos deveres é que a gente tem a possibilidade de ser acionado por alguma falha ética. Tá? E o que rege a tramitação de uma denúncia no Conselho, desde o momento em que ela é protocolada no Conselho, é o Código de Processo Ético Profissional, reformulado, revisado por essa Resolução 2145 de 2016. Tá? Ele acompanha as mudanças que sofre o nosso Código Penal, o nosso Código Civil. Tá? Ele tem que ter ele dá toda a ritualística de como tramita uma denúncia em conselhos de medicina. Esse é o nosso Código de Ética. Esse livreto é um livro que todo mundo deve conhecer. Ele tá aí ele contém o nosso Código de Ética e o nosso Código de Processo Ético Profissional.
Ele é uma divulgação do Conselho. As denúncias, elas podem ser apresentadas por alguém que vai ao Conselho e formula uma denúncia. Essa denúncia pode ser por e-mail, inclusive, porque tendo a identificação de quem faz a denúncia. Ela não pode ser uma denúncia anônima, apócrifa, ela tem que ter o denunciante. Às vezes o Conselho recebe uma denúncia por e-mail sem a identificação de quem está fazendo a denúncia, e nós reforçamos que precisa haver essa identificação. Então, se a pessoa que realmente formular a denúncia, ela se identifica e ela aceita pelo Conselho. Ela é protocolada no Conselho, gera um número de protocolo que está no nosso sistema e a denúncia faz o seu trâmite. Ou ex officio, é quando o Conselho é o responsável pela denúncia. Sai uma manchete no jornal sobre o caos da saúde, sobre alguma possibilidade do médico ter errado em alguma situação, isso é muito comum. Mesmo que não haja uma denúncia formal ao Conselho, por obrigação, por dever de ofício, o Conselho é obrigado a instaurar uma denúncia que a gente chama de ex officio. E esse acolhimento da denúncia é o que gera a sindicância. Toda denúncia que chega em Conselho, legalmente, ela tem que se transformar numa sindicância, mesmo que seja uma denúncia que nem envolva um ato médico, por exemplo. Tá? Uma briga de trânsito, nós já tivemos denúncias do médico bateu o carro, brigou com a pessoa em quem ele bateu, e essa pessoa foi ao Conselho e denunciou como se ele tivesse infringido, aquela infração fosse fruto do seu trabalho médico. Assim, nós acatamos essa denúncia, o corregedor faz um despacho e leva para uma Câmara para que seja arquivada, porque não representou um ato médico. Mas eu não posso ignorar, como uma autarquia federal, uma denúncia que chega ao Conselho. Eu tenho que dar um andamento, por lei, por obrigação, a essa denúncia. Tá? Então, esse acolhimento é o que gera sindicantes. As etapas de transmitação, nomeação de sindicante, esclarecimentos. No corpo de conselheiros, nós somos 42, quem faz essa nomeação é o corregedor. Tá? Isso é o ofício do corregedor. Então, ele nomeia naquele corpo de conselheiros, dos 42, alguém para conduzir a instrução dessa sindicância. Tá? Normalmente, pessoas ligadas à área da especialidade envolvida na denúncia. Nem sempre a gente tem todas as especialidades nos conselhos de medicina, mas as mais frequentes, que são acionadas mais, geralmente tem ginecologia, obstetrícia, pediatria, hoje a questão da publicidade, dermatologia e tal, são áreas mais sensíveis do Conselho, e normalmente no corpo de conselheiros tem, aí o corregedor já nomeia alguém que tenha mais conhecimento da área. Aí se solicita esclarecimento a quem foi denunciado, se requisita material, se eu preciso, por exemplo, de um prontuário que no hospital o próprio conselho, o próprio corregedor pode tomar essa iniciativa, não precisa deixar para o sindicante. Manifestação de comissão de ética quando cabível, nem toda denúncia envolve alguma coisa que a comissão de ética, que é um braço de atuação dos conselhos dentro dos hospitais, e muitas vezes ela pode ajudar muito, porque ela faz a primeira apuração dentro do hospital e, obrigatoriamente, ela remete essa manifestação, essa primeira parte para o conselho. Tá? Então, quando cabível, a manifestação das comissões de éticas são muito importantes. Oitivas, geralmente, em sindicância, você não precisa ouvir diretamente o médico, só pelos esclarecimentos você consegue fazer o valor de juízo sobre o motivo que o médico está sendo acionado, mas, se precisar, você pode ouvi-lo ainda na fase de sindicância, nada impede, e, no final, se elabora um relatório. Esse conselheiro sindicante, ele elabora um relatório final,
dando um destino para aquela denúncia. Tá? Então, essa elaboração do relatório é apreciado por uma Câmara de Ética de apreciação de sindicâncias. Todos os conselhos, obrigatoriamente, pelo nosso Código de Processo Ético Profissional, todos os conselhos têm que ter uma Câmara de Ética para apreciação de sindicâncias. Para apreciação, para julgamento de processo, nem sempre não é obrigatório. Os grandes conselhos todos têm câmaras de julgamento de processos, como tem aqui no Conselho Federal. Mas nem todos os conselhos têm, porque não é obrigatório e às vezes, o volume de denúncias e de processos é menor. Não se compara o Amapá com São Paulo, por exemplo. Tá? Hoje tem tramitando em São Paulo mais de 2.000 processos éticos, enquanto que em conselhos menores são 100, 80, essa média. Tá? Então, nem sempre é necessário. Mas, para apreciação de sindicância, são criadas câmaras que são regidas por resoluções do Conselho. Tá? O desdobramento das sindicâncias. Arquivamento, a grande maioria das denúncias, para a tranquilidade de vocês, são arquivadas, tá? Não se transformam, em torno de 20% das denúncias se transformam em processos éticos. Há um mecanismo de conciliação, que você, por exemplo, dois colegas brigam, se desentendem no hospital, e naquele ardor da denúncia, daquela briga, um vai e denuncia o outro no conselho. Tá? E isso vai ter que ser acatado pelo conselho, como eu já disse, e se transforma numa sindicância e tal. Depois que passa o clamor da briga, você chama esses dois médicos no conselho e propõe o que nós chamamos de conciliação. E, normalmente, eles aceitam, porque já passou a fase da raiva e tal, e aí eles aceitam essa conciliação. É lavrado um termo dessa conciliação, os dois assinam, na presença do sindicante ou do corregedor, e se arquiva também essa denúncia, essa sindicância. Um termo de ajustamento de conduta, que está muito usado nos conselhos, principalmente nas questões referentes à publicidade. O médico, por desconhecimento do nosso Código de Ética, desconhecimento das resoluções que normatizam a questão da publicidade médica, eles sempre fazem publicidades que não são de acordo, e a gente chama, numa primeira fase e tal, chama, explica, exercita o caráter pedagógico do conselho, que é muito importante, e você assina um termo de ajustamento de conduta. E aquela sindicância, ela fica sobrestada enquanto esse termo de ajustamento de conduta está vigente. Depois que ele passa o tempo que você estabelece para o termo de ajustamento de conduta, a sindicância, se não houver nova infração, a sindicância é definitivamente arquivada. Também porque o volume de denúncias aumentou muito em conselhos. Lógico, aumentou o número de médicos, a sociedade está muito mais, tem muito mais acesso a essas informações e sabe que pode acionar o conselho. O conselho também cresceu em credibilidade, os conselhos cresceram em credibilidade junto à sociedade, porque ela está tendo uma resposta. Se essa resposta agrada a ela ou não, é um outro problema. Mas, de qualquer forma, ela tem uma resposta do conselho quando ela aciona o conselho por alguma razão, então o número de denúncias, a tendência é aumentar. O número de médicos no mercado está muito maior, então isso aqui é uma forma do conselho também ter esse volume um pouco mais fácil de lidar. Ou, se há indícios, como eu já disse, se transforma num processo ético profissional. E aí ele tem todo um trâmite também legal. Ou ainda um processo administrativo. Chega uma denúncia no conselho sobre uma questão ética. E, na apuração dessa denúncia, se descobre ou se suspeita que o médico esteja sofrendo de alguma doença, alguma patologia ou alguma dependência química, por exemplo, que o impeça de
de exercer a profissão. Se instaura um processo administrativo para apuração de doença incapacitante. A resolução é uma resolução, ela está fora do Código de Processo Ético, mas essa é uma resolução que trata só do trâmite do processo da doença incapacitante. Ela foi recém-reformulada também aqui no Conselho, na plenária do mês passado. E tem um trâmite também previsto para ela. E as etapas do processo ético profissional, a citação e notificação é a etapa mais importante. O médico obrigatoriamente tem que ser citado e notificado de que foi aberto um processo ético contra ele. Tá? Isso é, se não houver essa citação na forma que o CIPEP determina, os processos são anulados. Já aconteceu anulação de processo aqui no Conselho Federal, porque a citação foi feita de forma irregular. Aí entram todas essas etapas que são até o julgamento. A defesa prévia, se ele vai apresentar rol de testemunhas ou não, todos são ouvidos, juntada de documentação em qualquer etapa do processo ético, alegações finais e, finalmente, o julgamento. Esse julgamento ele pode ser absolvido, aí é arquivado o processo. Também, para a tranquilidade de vocês, a maioria dos processos, o médico, no final, quando ele passa por toda aquela fase da instrução do processo e tal, ele consegue provar a sua inocência, então ele é absolvido, e a condenação. Tá? As penas previstas são essas aqui, vai da mais leve até a mais pesada, que é a cassação do exercício, começa com uma advertência confidencial, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias e a cassação do exercício profissional. Tá? Aí todo mês a gente caça um médico, pelo menos aqui no Conselho Federal. Pelo menos um. Esse mês foi mais um pouco, mas tem sempre uma cassação aqui. O Conselho Federal é um órgão recursal, nós julgamos em câmaras de julgamento por causa do volume, e o pleno. O pleno são todos os conselheiros que participam do pleno, e todas as cassações têm que passar pelo pleno do Conselho Federal. As cassações têm que ser referendadas aqui. Mesmo que o médico não recorra, de ofício, as cassações aplicadas nos conselhos regionais têm que vir para o Conselho Federal de Medicina. E há uma previsão de revisão processual. Se amanhã ou depois eu fui condenado e daqui a 5 ou 10 anos aparece uma prova que me livre daquela condenação, eu posso pedir uma revisão processual que é feita aqui no Conselho Federal de Medicina. E a reabilitação, depois de 8 anos, excetuando a pena de cassação, o médico pode pedir uma reabilitação e ele é reabilitado automaticamente. Hoje nós temos mais ou menos em torno de 356 sindicâncias tramitando aqui no Conselho Federal e uns 465, isso varia muito de um dia para o outro, porque chega coisa e tal. E os aspectos que afetam a atividade médica. Como eu já disse, o principal desconhecimento das regras, do Código de Ética Médica, das resoluções do Conselho, a relação médico-paciente. Infelizmente, essa relação, eu tenho 42 anos de formado, faço esse ano, e sou filho de médico, e as relações médico-pacientes ao longo de toda a minha vida, que eu observo, ela tem mudado muito, infelizmente, para pior. Né? Mas isso aqui é a base que evita o médico ser acionado dos seus conselhos. É uma boa relação médico-paciente. Busca de mercado e formação deficiente. Tá? Com esse boom de faculdades, 308 faculdades no final do ano que vem no Brasil, campeões mundiais, faculdades que realmente não têm condições de ser. Eu acabei de saber que no meu estado, Mato Grosso, glorioso, mais rico do país hoje, vão abrir mais 3 faculdades de medicina em todos os municípios do agronegócio. Soube agora disso aqui, antes de vir para cá. Então,
A relação médico-paciente é fundamental na prática médica, devendo ser o foco da atenção desde o primeiro contato, sendo construída com a confiança que o médico inspira, lógico, tem que ter uma relação de confiança do paciente com o médico, e com a compreensão por parte do paciente de que o médico está sujeito às limitações da nossa profissão. Nós não somos uma ciência de fins, somos uma ciência de meios. Tá? Aspectos que afetam essa relação: baixa remuneração, falência do sistema público, excesso de horas trabalhadas, intermediação de planos de saúde, tecnologia e outras coisas embutidas nisso tudo. O bom exercício da medicina e a boa relação médico ainda são as melhores soluções para minimizar as repercussões das ações contra médicos. Termo de consentimento informado, hoje é a coisa que mais é cobrada em conselhos de medicina. É esclarecimento para o paciente daquilo que ele vai ser submetido, seja em diagnóstico, seja em tratamento. O médico precisa deixar muito claro aqui as coisas que serão feitas com ele, sobre a sua doença, sobre a terapêutica empregada e tal. O prontuário médico é a maior defesa que o médico tem. Um prontuário médico bem elaborado, como manda o nosso Código de Ética Médica, livra o médico, na grande maioria das vezes, de problemas quando ele é acionado em conselhos de medicina. Conhecimento médico é condição necessária, mas não o suficiente. Não adianta eu ter um conhecimento excelente da nossa profissão e ter uma péssima relação médico-paciente. Responsabilidade civil, nós temos hoje, todos os processos éticos que tramitam no Conselho, a grande maioria é acompanhado de questionamentos na área civil e na área penal. Tá? E o médico tem responsabilidade. As culpas geralmente são por culposo, não por dolo. Eu não tenho a intenção de prejudicar. A necessidade de nexo causal entre a minha atitude e o que eu causei no paciente. Tá? Isso é muito claro no nosso artigo 1º do Código de Ética Médica. E obrigações de meio. Compensação de um eventual erro, né, na área civil, indenização. Eles pedem indenizações muito altas, tá? Geralmente não conseguem o seu objetivo, mas pedem, pelo menos. E aquilo fica no pescoço do médico até enquanto tramitem todas as varas. As decisões nos processos éticos repercutem na justiça. Muitas vezes a justiça aguarda a nossa decisão no processo ético para emitir o seu parecer lá na área civil. Tá? Então, é muito importante a manifestação dos conselhos a respeito da ética, porque ela vai subsidiar, muitas vezes, as decisões na justiça. Nunca se esqueça da responsabilidade e das implicações legais, éticas, civis e criminais de sua missão. Era isso, gente. Muito obrigado. Agradeço já a previsível brilhantismo e maravilha da sua palestra. E convidamos agora o Dr. José Alejandro para proferir sua palestra e passa a palavra.